Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim apresentar um dos projetos que eu fiz no ano passado de uma fonte assimétrica para uma atividade que eu tinha feito na minha escola técnica. Bom, eu vim mostrar o projeto, né? O esquema elétrico do projeto com a modalidade gravando pelo celular, né? Porque eu vou dar uma melhorada ainda nas configurações para mim conseguir gravar a tela. E eu vim apresentar esse projeto mais para que vocês vejam um dos projetos que eu fiz, eu terminei, só que eu quero dar uma melhorada. O que acontece? Essa é uma fonte assimétrica de 30 volts para que eu possa fazer os meus testes de circuito ou acionar equipamentos com uma tensão máxima de no máximo 30 volts e 2 amperes, como vocês podem ver por aqui, ó. Aqui tá as referências, né? Uma fonte assimétrica 30 volts, 2 amperes com ajuste fino e grosso e uma refrigeração que eu utilizei com uma ventoinha. Bom, o circuito basicamente é uma fonte, né? Da retificação primeiro, depois o nosso circuito de saída, né? De regulável. Bom, aqui vocês podem ver que nós temos um transistor de bypass, né? Pra gente ter essa corrente máxima de 2 amperes e a nossa saída mais filtrada, né, com capacitores e os ajustes para a regulagem da tensão. Podem ver também que eu não poupei dos diodos, né? Utilizei bastante para proteção do circuito, porém eu ainda penso que o circuito ainda não tem uma proteção necessária. Eu dei uma olhada nos esquemas mais automatizados de proteção e vi que pessoas fazem proteções com relés, até proteção com sobrecarga de corrente, e eu me interesso nisso e também quero implementar no circuito. Bom, voltando ao esquema, a gente tem um regulador também para ventoinha, né, que ela vai operar com 12 volts. E também, se eu não me engano, a ventoinha chegava a mais ou menos uns 500 miliamperes. Mas eu vou mudar para 1 ampere para a gente ter mais diversificação de ventoinhas, né? Às vezes até umas mais potentes. Mas a princípio eu usava uma ventoinha pequena até. Eu acho que eu tinha as medidas, mas eu não vou me lembrar. Mas, bom, como eu vou sofisticar o circuito, isso não vai ser necessário, não vai ser relevante agora no momento. E sim a questão da montagem futuramente. Bom, voltando a explicar, tem o termistor, né? Ele é do tipo NTC. Então, quando ele aumenta a temperatura, ele aumenta a resistência. Então, também temos um trim-pot para regular a velocidade da ventoinha, né? E também fazer a calibragem da temperatura. E com isso daí temos o circuito. Bom, não foi só montado o circuito aqui no Eagle, como também foi desenvolvido na prática. Eu tenho aqui o board, né? Como a gente chama, do esquemático. Deixa eu só arrumar ele. Opa. Deixa eu arrumar aqui. Bom, a princípio, aqui tá o esquema, né? Esse aqui é o esquema, acho que mais atualizado, porque eu tô com a placa aqui, né? Já eu mostro pra vocês. E também a ideia de como eu quero sofisticar esse circuito. Aqui é a parte onde é que fica os reguladores e transistor, né? E com isso a gente tem também um capacitorzão 4700 micro, que ele ocupa bastante espaço no circuito, mas isso eu vou mudar, porque a ideia é pegar e ter uma placa dupla face
para mim poder utilizar a parte de cima para botar esses componentes maiores, mas geralmente utilizar mais componentes SMD para automatizar a placa. Com isso daí a gente pode dizer que mais ou menos a fonte vai ser uma fonte industrial, porque fonte industrial não, mas uma fonte comercializável, né? Pois a gente vai ter bastante proteção, além de a gente ter também circuitos como esses de ventoinha, né? E essa corrente máxima também já ajuda bastante. Bom, então aqui tá a board e eu vou demonstrar agora a minha fonte. Deixa eu botar aqui no cenário. Bom, aqui tá o esquema. Eu vou arrastar mais pra cá, que vocês conseguem ver melhor. Bom, aqui tá o esquema, né? A placa, como o tempo, né? A placa ela vai perdendo sua cor. A placa era assim, mas ela, por causa do produto e com o tempo, ela também muda a coloração. Uma hora eu mostro uma placa que eu tenho ali que eu fiz de um gerador de sinal. Ela com o tempo vai modificando a coloração dela e vai ficando tipo assim. Eu usei um produto químico embaixo, né, chamado prateador, pra gente pegar e ter essas trilhas prateadas, né, não do formato do cobre assim. Bom, mas aqui tá a placa. Ela tá até com um dissipador de chá de sucata, né, aqui é o termistor. Tá esse fio aqui meio que passando por volta, se bem que o termistor pode ser retirado da placa, né, mas o ideal seria fazer um jogo certo do termistor. Mas aqui tá a placa, que o trim pode ter regulação da ventoinha, e aqui tá todo o circuito, né. O circuito funciona, até pouco tempo atrás eu estava utilizando, porém eu queria gravar esse vídeo antes de eu fazer essa alteração, porque a ideia é pegar e fazer isso, né, essa alteração, e demonstrar para vocês essa parte de eletrônica, onde a gente pode pegar um projeto e automatizar ele, deixar menor, mais acessível e com mais funcionalidades. Essa aqui é a placa, né, não tem muito o que mostrar, a mesma coisa que eu mostrei para vocês. O diferencial aqui, né, a minha figura de quem conhece esse sistema operacional vai saber, né, o Arch Linux, o Black Art. Ele é legal, também gosto. Para cibersegurança também ele é um sistema que tem bastante ferramentas boas. Bom, aqui tá a placa, né, e eu vou demonstrar agora o circuito que eu quero desenvolver contra proteção e curtos. Bom, aqui tá a imagem, né? E eu tô dando uma analisada para mim poder fazer uma adaptação para esta placa não, pro nosso circuito desta placa. Aqui ele é um sistema de proteção, né? Tanto contra curto quanto contra sobrecarga de corrente. Como eu disse, essa fonte é limitada a 2 amperes. Então vamos supor que se a gente botar uma carga que consuma mais, vamos supor um motor, essa fonte não tem que aguentar por consideração. Então com isso eu já estou dando uma analisada também em fazer esse esquema de proteção para a gente pegar e ter mais essa automatização contra curto-circuito e não passar por essa situação, né, de depois entrar em curto, ter que arrumar ter que trocar os diodos, fazer alteração. Então eu vou fazer esse esquema também. Vou demonstrar para vocês também no esquema que temos da fonte. Deixa eu botar aqui. Ele tem que ser organizado. Aqui eu fiz com blocos, né? Então eu vou organizar também para esse esquema de curto-circuito. Então eu vou fazer essa questão ali e também automatizar para botar a placa em dupla face. E é isso. É só para demonstrar mesmo que para vocês que eu já fiz alguns projetos, né?
pretendo melhorar, porque nenhum projeto pode ficar sem atualização. Tem também aquele projeto ali do Alpine Calitours, também quero continuar. Tem novas atualizações vindo, né? Mas eu vou deixar assim meio que por baixo, porque eu quero demonstrar ele com uma interface mais estabilizada, porque tem muitos erros ali que eu percebo, e também gostaria de ver o pessoal comentando em relação ao projeto, porque como eu tô analisando, vendo, fazendo por um lado, fazendo por outro, aquele projeto ainda tá em beta. Então eu tô vendo para fazer uma automatização do código para que não fique ruim. Então, nessa questão também do circuito, quem gosta e sabe um pouco de eletrônica também pode me mandar nos comentários, mandar alguma mensagem, porque eu não posto só no YouTube esses vídeos, além de sim em outras plataformas. E tudo certo, né? Eu quero só demonstrar para vocês os projetos, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem aí. Bom, e até a próxima.